Abra sua Bíblia, por favor, em Josué capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu. Repete comigo, morreu. Assim, morreu. Você repete mesmo. Você é muito gente boa, Belém. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Falou a quem? Josué. Filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem o quê? Todo lugar que puserem o quê? Eu darei a vocês. Eu quero profetizar antes de continuar. Todo lugar que você colocar a planta do teu pé, Deus te dará por herança. Creia nisso. Creia nisso. Eu acredito tanto nessa palavra. Por isso que quando o povo estava diante do Mar Vermelho, e aí a Bíblia diz que Moisés olha para trás e vê Faraó vindo. Moisés olha o mar Vermelho, Faraó, Mar Vermelho, Faraó. Aí a Bíblia diz que o Senhor fala assim: ei Moisés, mande que meu povo. O que Deus estava dizendo? Moisés, enquanto você não pisar, eu não vou te dar por herança. Então Moisés começa a pisar e o mar começa a se abrir. Moisés vai pisando e o mar vai se abrindo. E cada lugar que Moisés pisou, Deus deu para eles. Moisés sai de cena, agora Moisés morre. Entra um homem chamado Josué. E aí ele diz: todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Versículo 4. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, não abandonarei. Eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida: Deus não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Você precisa crer nisso. E o versículo 6, olha o que ele diz: seja forte e... Você precisa ser forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Versículo 7, tão somente seja forte e para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. O 8, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele de dia e de... para que faça tudo quanto nele está então você prosperará e será... E o 9 para fechar: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você... Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Eu amo a tua palavra, porque a tua palavra é refrigério para a nossa alma. A tua palavra é espada. Ela corta de uma forma aonde nós conseguimos entender claramente aquilo que pode daquilo que não pode, aquilo que deve daquilo que não deve. Continua ministrando sobre nós nesta noite, Espírito de sabedoria. Eu clamo para que tu venhas sobre nós, Espírito de ousadia, se apodere de nós nesta noite em nome de Jesus. Nos ajuda a entrar em lugares onde muitas vezes os nossos olhos não conseguem enxergar. Nos ajuda a ouvir palavras vindas do teu trono, onde muitas vezes não conseguimos escutar. Fala conosco de uma forma clara, objetiva, para que nós possamos acessar lugares que só o Senhor pode nos levar. Esse é o desejo do nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor.
Eu tenho uma palavra para você essa noite. Pisa e possui. Pisa e possui. Toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus é um Deus de promessa, mas Ele é especialista em cumprir a promessa. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus nunca vai te prometer aquilo que Ele não vai te dar. Eu vou repetir que você não ouviu. Deus nunca vai te prometer aquilo que Ele não vai te dar. Se Deus te prometeu, você só precisa crer. Muitos ventos vão se levantar, muitas adversidades serão contra, mas você não pode olhar para a tempestade. Pedro está dentro de um barco e ele fala: se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus, não tem problema, vem. A Bíblia diz que Pedro sai do barco, ele olha para Jesus e ele começa a andar sobre as... Mas a Bíblia diz que o vento era forte, e quando ele olha para a tempestade, ele, porque você só vai afundar no momento em que você olhar para a tempestade. Enquanto os teus olhos foram fitos no Senhor, você não vai tropeçar. Enquanto a tua mente estiver cauterizada no altar de Cristo, enquanto as notícias mundanas que estão ao teu redor não penetrar a tua mente, nem tampouco o teu coração, você vai continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. Mas quando você esquecer quem Ele é e começar a olhar ao teu redor, como está a economia do país, é nesse momento que você vai afundar. E eu quero dizer mais uma coisa para você nessa noite: seja forte e... Deus fala 3 vezes com Josué. Deus chega para Josué e fala assim: ei Josué, o tempo de luto acabou, Moisés morreu. Em outras palavras, Josué, tu tem 2 opções: ou você fica chorando a morte de Moisés, ou você se levanta com intrepidez e conduz o povo que eu entreguei nas tuas mãos. Ou você olha para o teu destino, ou você olha para o lugar de onde você saiu. Por isso, se a gente parar para refletir, num carro, o para-brisa dianteiro, ele é muito maior do que o retrovisor. O que isso tem a ver, pastor? As coisas que Deus tem diante de nós são muito maiores do que aquelas que já ficaram para trás. Não quer dizer que você não vai olhar para trás. Você só vai olhar para trás não para ficar lembrando o que se passou, mas para que você lembre que o lugar de onde você passou, você tem que tomar cuidado para que você não volte para ele. Você está comigo aqui essa noite? Deus dá uma promessa para Josué: ei Josué, Moisés morreu. Eu levantei Moisés com uma missão, mas agora ele morreu, Josué. E agora, a partir de agora, Josué, o que eu falei com Moisés, eu falo contigo. Josué, só lembra de uma coisa: medita no livro da lei, de dia e faz tudo. Ele fala assim, faz tudo. Ele não diz faz algumas coisas. Faz tudo quanto nele está escrito. Então verás prosperar o teu caminho e serás bem. Aí no versículo 9 diz assim: não te mandei eu, na versão Arque, seja forte e... Só quem é forte, quem é corajoso, consegue chegar ao destino que Deus tem. Eu vou repetir para você: só quem é forte e corajoso consegue alcançar aquilo que Deus tem. A maior estratégia do diabo é dizer para você quem você não é. A maior estratégia do diabo é botar na tua mente uma identidade que Cristo não implantou sobre você. Porque no momento em que ele consegue dizer para você que você é aquilo que de fato você não é, mas você passa a tomar posse daquela identidade, é nesse momento que você perde o teu destino. Em outras palavras, Deus levanta Josué e diz assim: Josué, você vai atravessar o Jordão e você vai chegar no destino que eu tenho para você junto com esse povo. Mas se Josué não estivesse firme, sendo forte e corajoso, em algum momento da história Josué ia começar a lembrar: eu não sou digno dessa missão. Eu não tenho capacidade de direcionar esse povo.
Eu vou confessar uma coisa para você diante do Espírito Santo de Deus. Tem muitas vezes na minha casa que eu estou orando e falo assim: Senhor, eu não sei se você errou na escolha, mas eu não sou digno de guiar esse povo. E na mesma hora que eu falo, eu não sou digno, o Espírito Santo vem sobre mim e fala assim: mas filho, deixa eu te dizer uma coisa, não tem a ver contigo, tem a ver comigo. Não tem a ver com a tua força, tem a ver com a força que eu tenho sobre você. Enquanto você estiver me obedecendo, esquecendo quem você é e lembrando quem eu sou, você vai chegar no lugar onde eu tenho para você. Mas se a partir de agora você começar a achar que você é aquilo que você não é e esquecer de fato quem eu sou, você nunca vai chegar ao destino que eu tenho para ti. Você consegue me entender essa noite? É uma linha muito tênue entre a certeza de quem você é e aquilo que você acredita você ser quando de fato você nunca foi. Eu vou tentar te explicar melhor. A palavra de Deus diz que a soberba, ela precede a ruína. Toda pessoa altiva e soberba, o próprio Deus, não é o diabo, o próprio Deus abate. Toda pessoa que é soberba, o que é soberbo, pastor? É a pessoa achar que ela é mais do que o que ela de fato é. É ela se achar melhor do que aqueles que estão do seu lado. Então essas pessoas não precisam do diabo, o próprio Deus abate. O próprio Deus abate essas pessoas. Mas a Bíblia diz que todo aquele que é humilde, e humilde não tem a ver com condição financeira, humilde tem a ver com coração. Todo aquele que muitas vezes tem muito, mas é humilde, Deus ama essas pessoas. Ele fala assim: ei, deixa eu te mostrar como se faz. E aí a gente fala assim: Senhor, então, lembra Isaías? A quem eu enviarei? Aí Isaías fala assim: envia-me a mim, Senhor. Em outras palavras, aí ele diz assim: ó, Senhor, eu não tenho capacidade de ir, mas eu sei que se tu for comigo, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Quando a gente entende isso, que eu e você não temos capacidade de fazer nada, tudo que está acontecendo na Belém, não tem a ver com a minha capacidade, nem da minha esposa, tem a ver com obediência. Eu não sou capaz, mas eu sou obediente. E por eu obedecer a Deus, Deus se agrada da minha obediência. E Ele começa a me levar em lugares e me fazer coisas sobre a minha vida que eu mesmo fico muitas vezes impressionado de tudo que acontece. Você consegue me entender essa noite? Não tem a ver com capacidade, tem a ver com obediência. Deus nunca chamou pessoas extremamente capacitadas para a sua obra. Não, não, não. Deus sempre chamou pessoas obedientes. Pedro era um homem letrado, mas um homem que no primeiro momento negou Jesus 3 vezes, mas lá em João capítulo 21, Jesus encontra com ele na praia, e ali ele tem um encontro genuíno com o Senhor, e aí Jesus fala para ele assim: ei Pedro, tu me amas? A primeira pergunta que Jesus faz é assim: tu me amas mais do que estes? Porque eu só posso seguir a Jesus se eu amá-lo mais do que qualquer coisa na vida. Eu só posso seguir a Jesus se Ele for a pessoa mais importante da minha vida. Jesus não pode ser secundário, Jesus é prioridade. Jesus é a coisa mais real que existe para mim e para você. Quando eu entendo que Jesus é a prioridade na minha vida, e Ele pergunta: ei Léo, deixa eu te fazer uma pergunta, tu me ama mais do que tudo? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Ele diz para mim assim: apacenta as minhas ovelhas. Porque amar a Jesus não é abrir a boca e dizer que amo, é fazer aquilo que é importante para Ele. Aí Ele pergunta de novo: ei Léo, tu me amas? Aí eu respondo para ele assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, Léo. Aí a terceira vez Ele pergunta: ei Léo, tu me amas? Talvez eu faça que nem Pedro: ah Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aí Ele fala assim: ei Léo, só te peço uma coisa, faz aquilo que é importante para mim, porque quando você faz aquilo que é importante para mim, você de fato prova que me ama. Glorifica o Senhor. Só que olha a coisa interessante. Deus falou para Josué assim: Josué, passa esse Jordão. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre o Jordão. O Jordão representa a fronteira entre o deserto e a terra prometida. O Jordão, ele representa a passagem da escravidão para a liberdade. O Jordão, ele significa a purificação e a renovação espiritual. O Jordão foi o lugar onde o teu Jesus e o meu Jesus se batizou para começar o seu ministério.
Em outras palavras, Jordão é o início de tudo. Para que eu possa chegar à terra prometida, para que você possa chegar ao destino que Deus tem para a sua vida, é necessário você passar o Jordão. Pastor, mas eu não estou falando do Jordão, do Rio Jordão. Eu estou falando do Jordão da tua vida. Decisões que vão te tirar da escravidão e vão te levar para a liberdade. Talvez o teu Jordão seja a prostituição. Talvez o teu Jordão seja as drogas. Talvez o teu Jordão, é duro que eu vou te falar, mas talvez o teu Jordão possa ser a mentira. Talvez o teu Jordão seja a inveja. Talvez o teu Jordão seja palavras torpes. Eu não sei qual é o teu Jordão, mas eu vim aqui essa noite como um profeta, liberar uma palavra sobre a tua vida e te dizer que se você conseguir passar o teu Jordão, você vai sair de uma escravidão para uma vida de liberdade. Só pode guiar um povo, e entenda bem, eu não estou falando sobre você ser líder de alguém, só pode guiar um povo quem tem mente de príncipe, e que não quem tem mente de escravo. Por isso Moisés, quando ele é levado por Deus até o Egito para libertar o povo, Moisés, antes de libertar o povo, ele passa 40 anos morando dentro de um palácio. Porque Moisés só podia libertar um povo se tivesse mente de príncipe. Se ele fosse tratado como um escravo não liberta outro escravo. Porque a maior escravidão que existe não são as grades, mas são mentes cauterizadas naquilo que é impossível acontecer. Por isso muitos não conseguem acessar lugares. Se tem uma coisa na Bíblia que eu amo, chama-se fé. Fé é aquilo que eu não vejo, mas a certeza daquilo que eu vou possuir. A cidade de Belém, há muitos anos atrás, ela não estava no físico, mas ela estava dentro de mim no espírito. E eu consegui, através da graça de Deus, transmitir para você aquilo que o Senhor já havia feito antes de acontecer no natural. E por você acreditar naquilo que eu liberei deste altar muitas vezes, você se envolveu comigo nesse projeto, e hoje aquilo que parecia ser um sonho, hoje é uma realidade. Lembra? Cidade de Belém é uma realidade. Tá com o vídeo aí, Davi? Coloca o vídeo para mim aí. Porque Deus, ele sempre vai ter prazer em nos revelar aquilo que ele vai fazer. Tá aí a fita. Olha isso aqui. Só um minutinho, dá uma trava. Dá uma travinha aí. 15 mil pessoas no estádio. Eu gosto de ver isso sempre porque, eu vou ser sincero, às vezes eu mesmo, em alguns momentos, se eu não tomar cuidado, eu mesmo duvido daquilo que Deus vai fazer. Eu começo a achar que é algo muito grande, mas aí eu de vez em quando, acredite você ou não, de vez em quando eu pego esse vídeo e eu vou ver. Por que eu vou ver, pastor? O que você vê? Porque eu preciso me encher de fé. Eu preciso acreditar naquilo. Eu nunca vi esse homem na minha vida, eu nunca tinha estado com ele, ele não sabe nem quem eu sou, nem eu tampouco sei quem ele é. Eu já ouvi falar dele, mas ele nunca ouviu falar de mim. E eu fui num estádio com 15 mil pessoas. E no meio de um estádio ele solta uma dessa. Toca no ombro da de branco, traz ela para cá. A de branco é minha sogra. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Deus vai usar alguém que tem a ver com o sobrenome Peixoto. Para marcar a sua história, para marcar a sua vida. Eu casei ela. E Deus manda dizer que tu serás uma voz profética para aquela família. Eu vejo como se fosse 3 frutos, 3 sementes. 3 filhos. E o Senhor manda dizer: eu vou entregar. Eu vejo algo como se fosse literalmente uma cidade. E você, e Deus manda te dizer, você vai dizer para ele que a cidade de Belém
vai ser uma grande realidade. Eu vejo muitas terras. Diz o Eterno, existe um tempo profético chegando para aquele lugar. Eu vou usar tua boca como uma profeta para liberar muita coisa. Toma posse em nome de Jesus. Levanta a mão para cima. Aí ontem, no final da festa, estou eu quietinho no meu canto, no final da festa. Aí vem um irmão aqui da igreja, falou assim: pastor, quero te apresentar um pastor aqui, amigo. Eu falei: pois não. Eu fui lá falar com ele, um homem simples. Aí eu fui lá falar com ele, pastor Adalberto. Aí ele falou assim: pastor, você acredita que Deus usa pessoas para falar? Eu falei: eu tenho certeza disso. Ele: pois bem, assim te diz o Senhor. Deus vai te entregar muitas terras aqui. Deus vai te dar muitas terras nesse lugar. Não fique preocupado. Virá dinheiro de fora, de outros países para construir isso. Eu já tinha recebido essa palavra lá em Pernambuco. Aí você vai vir dinheiro de fora para ajudar a construir isso aqui. Não se assuste, pastor. Deus vai te surpreender. Ele conhece o teu coração. Ele se agrada da forma como você faz. Só não mude, pastor. Não mude. Seja quem você é. Aí ele olhou para algumas pessoas e falou assim: pastor, ele não quer tocar nessas pessoas. O diabo quer tocar em você. Porque se ele toca em você, ele toca em todos eles. Hoje eu conversava com os amigos e eu estava dizendo para eles o seguinte: que tem muitas pessoas que estão chegando aqui na Belém que estão muito feridas com a igreja. E muitas delas talvez estão dando a última oportunidade para saber se realmente isso aqui é verdade. E isso traz uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida. Então eu te peço nessa noite, ore por nós, mas ore de verdade. Nos ajude a permanecer de pé. Porque bem-aventurados não são aqueles que começam, mas bem-aventurados são aqueles que terminam. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que Salomão, escrevendo, ele diz o seguinte: melhor é o final das coisas do que o começo delas. Porque começar, todo mundo começa bem. Agora terminar, só aqueles que de fato perseveram. E a minha oração é que eu e você, Belém, possamos perseverar. Perseverar em fé. Acreditar que Deus é fiel para fazer. Tudo que nós estamos vivendo parece um conto de fadas. Eu costumo brincar com a minha esposa que não me acorde. Eu estou vivendo um sonho. Mas eu quero acessar todos os lugares que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Eu não aceito nada diferente do que Deus tem para nós. Por isso, cada dia mais, eu procuro andar com homens de Deus. Eu procuro ouvir homens de Deus. Eu não quero andar em rodinhas de escarnecedor. Eu não quero andar em grupinhos de conversa fiada. Porque o lugar que eu sei que Deus tem para mim e para você, eu só vou conseguir chegar a esse lugar se eu estiver rodeado de pessoas que vão me ajudar a chegar ao meu destino. Tome cuidado com as suas companhias. Tome cuidado com os lugares que você frequenta. Preste atenção com as amizades que você tem. Porque as pessoas que andam do seu lado terão influências diretas àquilo que você vai acessar. Por isso Deus, quando diz para Josué: ei Josué, seja forte e seja corajoso. Eu pergunto para você, você acha de verdade que quando Josué entrou em Jericó, destruiu as muralhas, matou todo o povo e Acã roubou a capa, você acha de verdade, eu te pergunto, você acha de verdade que Deus já sabia ou não que isso ia acontecer, sim ou não? Claro que sabia. Em outras palavras, Deus está dizendo: ei Josué,
Eu vou te falar uma coisa: seja forte, seja corajoso, porque você vai ser traído no meio do caminho. Pessoas do teu exército, Josué, vão fazer diferente de como você manda. Mas fica firme, Josué, porque não tem a ver com as derrotas momentâneas, mas tem a ver com as vitórias eternas que eu vou te dar. Josué, não se apegue àquilo que acontece de ruim. Continue olhando para o lugar que eu tenho para você. Fica firme no teu propósito. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Você consegue entender essa noite? No meio da tua caminhada, você vai ter alguns tropeços? Claro que vai. Você vai se decepcionar com pessoas? Claro que você vai. Tem pessoas que acham que andar com Deus, elas agora conheceram Deus, e agora a vida delas vai ser transformada. Elas agora não têm mais problema. Coitado de você. Coloca para mim João capítulo 16, versículo 33. Vamos ver se faz sentido. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu sempre teremos aflições. Vão ter dias que a gente não vai querer nem sair de casa, diante dos grandes gigantes que nós vamos ter que enfrentar. Mas deixa eu te dizer algo, são esses gigantes que vão nos levar para um outro nível. Os gigantes não são os nossos desafios. Na verdade, os gigantes são as oportunidades que vão aparecer diante de nós, para que possamos chegar a um outro lugar. Davi só foi quem foi por causa de Golias. Se Golias não tivesse aparecido na vida de Davi, provavelmente Davi estava atrás das malhadas até hoje, cuidando de ovelha. Você consegue entender? A obra será grande e vai exigir perseverança. Santidade e obediência são a chave. Sucesso depende de meditar na palavra, lugar santo, porque será consagrado a Deus. Deus nos deu uma terra, mas de nada adianta ter uma terra se não tivermos obediência. De nada adianta termos um terreno se não entendermos que é um novo tempo na nossa vida. O que Deus vai fazer, ou melhor, o que Deus já começou a fazer, só se perpetuará se nós entendermos de verdade o lugar que o Senhor tem para nós. O Evangelho não tem a ver comigo, não tem a ver contigo. O Evangelho tem a ver com o outro. O dia que você entender que Jesus te trouxe a essa terra para ajudar pessoas, quando você faz alguma coisa por alguém, o teu Deus naturalmente faz por você. Eu anotei um negócio que eu quero compartilhar contigo. Não é sorte, é promessa. Não é coincidência, é propósito. Fé sem ação é sonho. Fé com ação é conquista. Fé sem ação é sonho. Por isso a Bíblia diz que muitos sonham. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o preguiçoso, ele morre desejando. Ele deseja, ele sonha, mas não conquista. Porque ele tem fé, mas não tem ação. Agora, quando você tem fé e você tem ação, a fé com a ação se transforma em conquista. Deus quer te levar a conquistar lugares altos e grandes nesta terra. Creia nisso. Você só precisa acreditar, em primeiro lugar, quem Ele é na sua vida, e depois entender quem você é nele. Não tem a ver com a tua capacidade de fazer, tem a ver com a graça e a misericórdia dele sobre você. Quando a graça cai sobre nós e a obediência se volta para a graça, é uma junção no mundo espiritual que materializa,
e faz com que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Você está comigo aqui essa noite? Existe uma graça liberada do céu sobre a nossa vida. E quando essa graça se mistura com uma obediência vindo de nós e partindo para Ele, isso é uma explosão no mundo espiritual. E por isso a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. As minhas guerras eu não venço aqui. As minhas guerras eu venço lá em cima. E como que eu venço, pastor? Parece brincadeira o que eu vou te falar, mas é algo simples, mas difícil para que alguns façam. Obediência, fé, perseverança, certeza. A dúvida não é de Deus, a dúvida é do diabo. Deus, quando coloca algo no teu coração, você nunca tem dúvida se realmente é Ele ou não. Quando Ele coloca no teu coração, você pode até algum momento ter medo das coisas que Ele colocou, mas tenha certeza que, se necessário for, Ele usa alguém para confirmar várias vezes ao teu coração aquilo que Ele está dizendo. Você está comigo aqui? E se você continuar ainda tendo algum tipo de dúvida, Ele levanta no final da festa um outro homem para falar a mesma coisa que um outro falou há um ano atrás. Porque Deus sempre vai confirmar aos seus aquilo que Ele tem de promessa, para que eu e você possamos crer, porque a fé, ela precisa de movimentação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Espírito Santo de Deus invada o teu coração, invada a tua casa e a tua família, que você se encha de fé nesta noite, e que você saia daqui, dando com a cabeça no teto, crendo que o Deus que te prometeu é o mesmo Deus que vai fazer com que a promessa se cumpra sobre você. Quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. E quanto mais a gente encontra, mais a gente deve buscar. O desejo do meu coração é que cresçamos em Deus. Amém? Eu, antes de encerrar esse culto, eu quero falar algo para você. Se entrou aqui alguém essa noite que nunca entregou a sua vida para Jesus, ou se tem alguém aqui que em algum momento da história se afastou do caminho do Senhor, não se desviou, porque quem conhece o caminho não se desvia dele. Mas se você se afastou do caminho do Senhor e você quer voltar essa noite, eu quero fazer uma convocação para você. Ou talvez você que entrou aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus e quer fazer essa noite. Levanta a sua mão, por favor, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Glórias a Jesus. Levanta a sua mão. Vem aqui na frente, vem cá. Como é seu nome? Vim aqui uma pessoa que é daqui dessa igreja e eu fiquei de vir tem bastante tempo. Como é seu nome? Meu nome é Emily, eu trabalho aqui do outro lado da rua. No Chapéu. Emily, seu nome? Que bom. Uma alegria receber você aqui, tá? Tá bom, mas a pessoa não veio hoje. Na verdade, a pessoa que te convidou, ela já está aqui há muito tempo. Chama-se Jesus. Ele usou alguém para te chamar, mas Ele sempre esteve aqui. Amém? Você quer repetir comigo uma oração? Seu nome é? Marcele. Vocês duas. Repete comigo uma oração que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e a partir de hoje eu quero viver as tuas promessas. Escreve o meu nome no livro da vida e não permita que eu me afaste dos teus caminhos. Muito obrigado, Jesus. Eu te amo. Em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão para cá. Deus é lindo. Pai, eu quero entregar a vida da Emily e da Marcele nas tuas mãos. Eu quero clamar para que o teu fogo venha sobre elas. A minha oração, Deus, é que elas não sintam somente um arrepio,
mas que elas sintam um toque diferente no seu interior. Que a partir de hoje, Deus, elas não vivam mais aquilo que elas viviam, mas que elas possam experimentar coisas que só o Senhor pode fazer. Todo e qualquer pensamento contrário ao teu, eu repreendo nesta noite na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro que a Emily e a Marcela, a partir de hoje, são tuas. Cuida delas, Jesus. Acampa os teus anjos ministradores ao redor de cada uma delas. E não permita, de modo nenhum, que o inimigo venha tocar naquilo que é teu. Nós abençoamos a vida das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vira para trás, olha a família que vocês ganharam aí. Deus abençoe vocês, tá? Deus é lindo. Marcelo, tô feliz por você, hein? Te amo, tá? Nós fizemos o culto lá no terreno, no final, eu não fiz apelo nenhum. De repente vai o Marcelo lá na frente e fala assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Porque Deus é assim. Pode aplaudir. Deus é assim. Como diz o meu pastor, tem um tempo na nossa vida, e eu creio que esse tempo na Belém chegou, que a gente não precisa mais pescar o peixe pula dentro do barco. Então louvo a Deus pela sua vida, Marcelo, que o Espírito Santo te guarde, ministre sobre o teu coração e te dê sabedoria suficiente para você andar no caminho do Senhor, porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Amém? Deus, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça, que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho, que as doces consolações do teu Espírito se façam presente não só hoje, mas para todos sempre, que tenhamos a melhor semana da nossa vida, em nome de Jesus. Eu profetizo tudo de melhor para você, em nome de Jesus. Vai em paz, vai feliz, que Deus te abençoe, amém?